quando a gente deve lutar pelo casamento? Até quando a gente deve ficar ali lutando pelo casamento, achando que o que eu tenho que fazer mais? Será que vale a pena eu continuar? Ou eu tenho que desistir? Eu já fiz de tudo nesse casamento. Algumas pessoas me perguntam assim: eu tô só casada por causa dos filhos. Eu só continuo casada por causa dos filhos. Até quando eu tenho que aguentar essa situação? E é sobre isso que eu vou falar aqui. Será que vale a pena a gente continuar lutando pelo casamento quando você acha que já tentou de tudo, quando a situação está ficando aí insuportável? E aí você pensa, será que quando é hora de desistir? Será que eu preciso ficar mais tempo? Será que eu preciso aprender mais alguma coisa? E aí você pensa, pode estar cansada daquela situação, você já tentou tanta coisa e já, talvez você já esteja ali casada já há alguns anos e você fala assim, quer saber? Essa pessoa não muda, esse homem não vai mudar e eu estou aqui me desgastando, estou perdendo o meu tempo e eu acho melhor a separação, porque eu estou aqui lutando, ou então você tem aquela sensação de que se você continuar casada, você vai continuar casada e infeliz para sempre. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já cheguei a pensar assim. Então, o que eu quero te dizer aqui é que é possível recomeçar. É aquela história, nem sempre a gente precisa de uma outra estrada. Eu não preciso recomeçar com outra pessoa, com outra pessoa, sozinha. Às vezes você precisa mudar, acertar a forma de caminhar na estrada que você está. Eu sei que às vezes a gente fica cansada, a gente não vê saída, a gente não vê solução, e a gente ali está sem energia, porque de tanto tentar, de tanto ficar tentando conversar sobre aquilo que você quer que ele mude, de tanto você pedir atenção, de tanto você pedir aí para ele mudar esse hábito. E aí você fica cansada, Silvana, eu não tenho mais forças para fazer algo diferente. Então, eu estou te dizendo aqui, se você está sem força, se essa é a situação, eu estou aqui para te dar a mão. Porque quando a gente está nessa situação, a gente não vê de fato saída, às vezes a gente não vê uma luz e a gente precisa de ajuda. Porque quando a gente está cansada ali, exausta, você não consegue achar ali uma solução, achar forças para continuar. Então, às vezes, a gente precisa de pegar na mão de alguém para que alguém nos leve, nos ajude nessa caminhada. E eu também já senti isso, eu já precisei dessa ajuda e eu não conseguia encontrar essa ajuda tão fácil assim. Eu vou dizer isso aqui para vocês. E você pode dizer, mas Silvana, mas o meu casamento não tem jeito, o meu casamento não tem mais solução. De fato, eu já tentei de tudo, eu já busquei ajuda, eu não sei mais o que fazer. Comece o ano, esse novo ciclo, entendendo que tem solução, entendendo que dá para a gente transformar, que dá para a gente ser feliz. É hora de dar um basta nesse casamento infeliz, nessas situações que você não sabe como resolver. Então a gente precisa sim de ajuda e essa é a minha missão e é por isso que eu estou aqui. E você pode dizer assim, Silvana, mas o meu casamento está insuportável. A gente não está mais se aguentando. E eu vou te dizer aqui que nem todo casamento você vai conseguir salvar. Como assim, Silvana? Se você fala que o tempo todo para a gente não separar, existem duas situações muito complicadas. A primeira delas é quando há violência física, quando há agressões. Quando tem uma situação dessa, você precisa ir mais ainda de ajuda. E muitas das vezes, a maioria das vezes, as mulheres que estão num relacionamento abusivo, assim, sofrendo violência, elas não conseguem perceber que é tão abusivo assim, ou elas não conseguem sair dessa situação. Ela não sabe como sair. E muitas das vezes a gente, às vezes, julga as pessoas, o que a gente não deve fazer, a gente não tem que julgar ninguém, porque a gente não sabe o que o outro está vivendo e o que está levando a pessoa a se submeter àquilo. Então, quando a mulher está ali sofrendo aquela agressão, muitas das vezes ela suporta aquilo porque ela precisa de alguma forma do outro, ou porque emocionalmente, de alguma forma, muitas passam por essa situação de violência
e no final ainda se sentem ali culpadas por aquilo, merecedoras daquilo. E ela acaba aceitando e não sabendo sair. Ela não sai daquele ciclo, ela não consegue sair daquela situação. Então, se é o seu caso, você ainda mais precisa de ajuda. Precisa de ajuda para resolver isso, para ver de fato se há alguma solução ou se de fato você precisa sair dessa situação. Então, essa é uma situação. E a outra situação, por que o casamento de fato não tem como recomeçar? Porque hoje eu vou te mostrar aqui que até quando eu tenho que lutar pelo casamento. Eu vou te mostrar como a gente deve recomeçar. Que muitas das vezes a gente quer recomeçar, eu quero continuar casada, mas eu quero continuar casada fazendo as mesmas coisas, com as mesmas atitudes. E aí não muda. É quando você tem aquela sensação, esse homem não vai mudar, as coisas não vão mudar, o que mais eu vou fazer? Ou eu vou me separar, ou eu vou ser casada infeliz para sempre, porque nada vai mudar. Por que não vai mudar? Porque você não está mudando as suas ações. Você continua agindo do mesmo jeito. E o seu marido vai continuar agindo do mesmo jeito e as coisas só vão piorar. Porque a tendência é o quê? Se eu continuo tendo a mesma ação, o outro continua tendo a dele e cada dia mais a gente se afasta. Se vocês têm discussões, se vocês têm brigas entre vocês, essas brigas vão piorar cada dia mais, até ficar de fato insuportável e você falar, eu não tenho como mais lutar por esse casamento. E essa é uma questão. O casamento não tem que ser uma luta. Não tem que ser uma luta. Você tem que viver uma relação saudável. Estar com o outro tem que ser um prazer. Estar com o outro tem que ser algo que eu desejo, que eu quero, e não porque eu preciso, entende? Então, é hora de mudar isso. A gente não tem que precisar estar casada, a gente tem que desejar. A gente tem que chegar no final do dia. Isso é um exercício. Chega no final do dia e se pergunta: por que valeu a pena estar casada no dia de hoje? E aí, quando você listar as suas razões, você vai se sentir em paz. Uau, valeu a pena. E isso que é a vida, é a gente fazer coisas e estar em situações em que a gente sinta que valeu a pena. E isso é trazer a felicidade. O que é a felicidade? Você sabia que a psicologia positiva, a gente estuda a felicidade? Você imagina que pessoas pararam, grandes cientistas, grandes psicólogos pararam para estudar a felicidade, o que de fato traz a felicidade, o que de fato faz as pessoas felizes. Isso é maravilhoso. E aí a gente percebe que a felicidade, ela está nas pequenas coisas e você às vezes está ignorando. É você parar para ser grata, é você parar para observar a sua vida. E eu te faço esse convite. Todas as noites se pergunte por que valeu a pena estar casada no dia de hoje. O que eu poderia ter feito de diferente? O que eu fiz e que poderia ser melhor ainda? É a gente começar a olhar para dentro de nós, é a gente começar a olhar e ver que existe outro caminho, existe outra forma aí de caminhar, existe outra forma de agir. Agora, se a gente continuar agindo da mesma forma e só no foco no problema, só reclamando, a gente não vai conseguir recomeçar nada. E você quer continuar casada, eu quero ser feliz no casamento, quero continuar casada, só que você não muda a sua ação. Você continua fazendo as mesmas coisas. E você vai cada vez se afastar mais. Então, eu falei da primeira, que é a violência. E quando é que tem uma grande dificuldade aí de continuar? Qual é essa grande dificuldade? É quando o sonho de um virou pesadelo do outro. E é por isso que quando a gente se conecta, a gente encontra alguém, a gente tem que escolher aquela pessoa que tem os mesmos valores e objetivos que os seus. Por quê? Imagina, se, por exemplo, o sonho. Eu tenho um casal que, vários casais, né? Mas vou contar de um específico. Eu conheço algumas histórias assim, onde o casal se casou e não conversaram sobre como seria a quantidade de filhos, quantos filhos a gente teria, se teria filhos ou não. E depois do casamento, essa mulher achou que fosse algo natural. A gente casa, a gente arruma casa e tal, e em determinado momento a gente resolve ter filhos. Então, ela não conversou sobre isso antes de casar.
E quando, depois do casamento, eles estavam ali crescendo profissionalmente, arrumaram mais um cômodo na casa, reformaram, e aí, intuitivamente, ela achou que aquele cômodo a mais que eles estavam arrumando era para vir um filho. E era o sonho da vida dela de ser mãe. E quando ela falou, uau, agora é o momento da gente ter um filho, ele virou para ela e disse, não, a gente nunca vai ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu não quero na minha vida ter filhos. Isso não faz parte dos meus planos. E para ele, ter filhos era um pesadelo. Não era o objetivo de vida dele, mas era o sonho dela. Então, como esse casamento vai continuar se o sonho de um é o pesadelo de outro? Se é algo que é valor para ela e ela não pode abrir mão? Entende? Então, quando o sonho de um é o pesadelo do outro, fica muito complicado. Porque é um conflito difícil de abrir mão, de você conseguir ali resolver isso. Então, essas duas situações, elas são bem complexas. Agora, tirando isso, que é 99% do restante das situações, tem como recomeçar. Tem como a gente resolver isso. A gente só precisa saber o que fazer. Quando eu falo que eu vivi isso, eu vivi. Com 15 anos de casamento, eu pensei, caramba, não tem mais o que eu fazer. Não tem mais o que eu tenho que fazer, porque eu casei com um sonho de ser a esposa perfeita e eu casei com esse sonho de ter o casamento todo certinho, fazer o meu melhor, ser a melhor esposa que eu pudesse ser. E desde o início, a gente não conseguia ter um diálogo sadio, eu não conseguia conversar sobre determinados assuntos. Aí eu acabava me calando para não brigar, acabava deixando aquilo para lá para não ter mais discussão. Ou então eu tentava ali conversar e acabava em mais discussão, em mais brigas. E eu fui levando, eu fui levando, eu fui levando. Com 15 anos de casamento, eu me esgotei. Eu falei, uau, não tem mais o que fazer, esse homem não vai mudar, as coisas não vão mudar. E aí eu pensei em separar, eu cheguei a quase uma separação, pedi para o meu marido sair de casa, e quando eu vi o sofrimento dos meus filhos, ele chorando e tudo, eu resolvi dar mais uma chance para o meu casamento. E foi esse momento, é quando eu recebo aí algumas perguntas desse tipo. Até quando dá uma chance para o casamento? Porque eu só estou casada por causa dos meus filhos. E isso é um erro. Porque você não se casou por causa dos filhos. Você está com o seu marido porque você deseja estar com ele. Você não tem que... É uma violência contra você, uma violência emocional, você ter que conviver com alguém por causa dos filhos. E aí você não sabe o quanto isso é pior, porque você fica dentro de casa por causa dos filhos, mas faz aquele inferno dentro de casa. Vocês ficam ali em discussões, em brigas, e isso faz tanto mal para a criança quanto a separação, ou às vezes até mais. Então, assim, não é para ficar casada por causa dos filhos. Se você está casada e está com alguma dificuldade, você não está feliz, você precisa saber o que fazer para resolver essa situação, para você ser feliz, para você ter harmonia dentro de casa. Porque as brigas, essas discussões, isso afeta todo mundo em casa. E não adianta você me dizer assim, mas os meus filhos não veem minhas brigas. Porque eles ouvem, eles sentem energia, como vocês estão. As crianças sentem isso e eles replicam. Então, se você vive um casamento assim, de brigas e discussões dentro de casa, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que investir aí um tratamento psicológico para os seus filhos e até mesmo para você, porque isso vai afetar. Não tem como não afetar, não tem como ignorar. Mesmo que eu até tive uma dica aqui, até numa live comigo, uma psicóloga, uma amiga minha, que é especialista em crianças, ela falou que uma das soluções aí é explicar para a criança o que está acontecendo. E isso é para quê? Para amenizar essa situação, para amenizar. Agora, não resolve, a criança já ficou com aquilo no inconsciente dela. Então, o ideal é a gente acabar com essas brigas, essas discussões.
E aí, quando eu decidi ficar casada para dar essa chance, eu quase morri em vida. A vida não tinha graça. A vida não tinha graça. Eu vivia, eu acordava, trabalhava, fazia as coisas, mas não tinha graça. Porque imagina, eu já tentei de tudo. A gente não consegue, eu não consigo resolver determinados assuntos dentro do meu casamento. A gente não consegue conversar determinadas coisas. Então é ser infeliz para sempre. Gente, isso é muito triste. É como se a gente se perdesse da gente mesmo. E não é essa a solução. Foi quando eu dei um basta e resolvi encontrar uma saída para isso. E foi quando eu descobri que existia como a gente continuar. Mas tem que ter atitudes diferentes. O que não dá é para você falar assim: eu não quero ser infeliz no casamento, eu quero manter meu casamento, eu não quero a separação. Só que você quer continuar agindo da mesma forma que você sempre agiu. Ah, Silvana, mas eu tentei de tudo, eu fiz de tudo que eu sabia. Eu também fiz. Eu também fiz, com 15 anos de casada. Mas é exatamente isso. Eu tentei tudo o que eu sabia. Você tentou tudo o que você sabia. Ah, mas foi isso que eu aprendi com os meus pais, que eu cresci vendo e que era o certo fazer. Ok, foi o que você, que tinha dentro de você, e eu tenho certeza que você fez o seu melhor, assim como eu também estava fazendo na minha história. Mas era o melhor que eu fiz, com a consciência que eu tinha naquele momento. Entende? Se eu não estava feliz, se aquilo não estava dando certo, eu precisava de algo mais. E talvez seja essa sua situação hoje. Você está aí com brigas e discussões, você está infeliz no casamento e você pensa, já tentei de tudo. Você já tentou de tudo que você sabia, está tudo bem, não se culpe por isso. Você tem que se sentir bem, porque a culpa também, ela te paralisa, ela te faz cada vez mais triste. Então, não se culpe por isso. Você só tem que entender que você precisa saber mais. Se não deu certo até agora, é porque você precisa saber mais. Como eu posso recomeçar? Como eu posso continuar nesse casamento apesar das situações que eu estou vivendo? Como eu posso continuar nesse casamento apesar de achar que já estou cansada, já está no fim, até quando eu vou lutar por isso? Até quando vale a pena? E eu vou te mostrar aqui que vale a pena. Só que você tem que ter as atitudes certas. Se você não entender isso, se você continuar agindo da mesma forma, você não vai conseguir transformar essa situação que você está vivendo. Mesmo que você esteja nesse fim, nesse caos, Silvana, não aguento mais, estou cansada, e mesmo que você tenha algum ponto específico, não, a gente até se dá bem, a gente tem um bom casamento, mas eu preciso aprender a lidar, talvez com a bebida, talvez com a situação financeira, talvez vocês não estão sabendo conversar sobre isso, como lidar com isso, como equilibrar minha vida profissional com a vida familiar. Quantas mulheres hoje têm essa dificuldade? Como eu vou equilibrar, Silvana? Eu preciso trabalhar, eu preciso cuidar da família, eu estou vendo os meus filhos crescerem e eu não estou dando atenção, eu não estou conseguindo equilibrar as duas coisas e ainda ter que ser a esposa. Quantas mulheres hoje estão nessa dificuldade? Então, é você ter esse equilíbrio, você saber como agir diferente para essa engrenagem se encaixar, para você entender como funciona isso, como eu posso continuar, como o casamento pode continuar. Porque a primeira coisa que passa na cabeça é desistir. Vamos desistir. E aí você desiste, você não aprende nada com isso. E você tem que pensar, se essa situação está na minha vida, é porque eu preciso aprender algo com isso. Tudo que está na sua vida é teu. Está aí para você resolver, para você aprender algo. As pessoas que aparecem em nossa vida, elas estão ali para nos curar de algo, para nos fazer aprender algo mais. E a primeira coisa que a gente pensa é querer se livrar, só se livrar de todas as situações. E não é se livrar, é aprender, é crescer, é evoluir com isso, entende? Então, se você não está feliz aí, é porque só você precisa aprender algo mais e entender como recomeçar, como você pode recomeçar. Por que que a gente chega a esse ponto de pensar assim? Não tem mais jeito, eu tô cansada. Por quê? Porque é uma busca, a gente busca um ideal.
A gente, quando casa, a gente quer construir aquela vida que a gente imaginou. O que era o casamento para você? Ajuda, pensa comigo. O que era o casamento para você? O que você imaginou que seria o casamento? Como você imaginou que seu marido ia te tratar? Quais as coisas que você imaginou que vocês iam fazer juntos? O que era o casamento? O que era o casamento para você? Aí você imagina. E aí você constrói algo perfeito. E aí, quando você vê esse perfeito, tudo, e você se casa, você vê que não era bem aquilo que você queria. Porque você se casou com um príncipe. Você pensou que estava se casando com um príncipe. Porque era isso que você queria. Alguém para te fazer feliz, alguém para te fazer bem, alguém para somar. Todo mundo pensa assim. Casei para ser feliz. E aí, quando você vê, aquele príncipe, ele também é sapo. Como assim, Silvana? Todos nós temos o nosso lado luz e sombra. Todo príncipe, ele também tem o lado sapo. E o sapo tem o lado príncipe. Porque a gente não é só tudo de bom. Esse homem não é só o príncipe encantado que vai fazer tudo o que você quer, vai te tratar como uma princesa e vocês serão felizes para sempre. Porque ele também tem os seus defeitos, ele também tem as suas sombras, ele também tem as suas feridas emocionais, ele também tem crenças, valores, princípios. Ele é igual a você, porque você também tem. Então a gente não casa com a pessoa perfeita, a gente faz essa pessoa perfeita a cada dia. Você faz essa pessoa ser perfeita para você. Existem as dificuldades. E por que existem as dificuldades? Por que a gente tem dificuldade? É exatamente para a gente crescer em algo. Por que a dificuldade para um é diferente para o outro? Por que uma mesma situação, você pode estar passando, as duas mulheres passando pela mesma situação, só que essa aqui leva de boa, isso para mim não, eu já resolvi, não esquentei, e a outra fica tão ofendida. Pode ser que o seu marido tenha chegado em casa e naquele dia ele não tenha te dado atenção. Ele chegou cansado, foi tomar banho. Uma pode falar assim: nossa, hoje ele está cansado, eu sei que ele trabalhou hoje o dia todo. E a outra pode ficar brava. Nossa, você chega em casa, parece um animal, nem fala comigo. Como assim? Você não me dá atenção, eu quero conversar, eu tô... Aí ela briga. Ué, mas espera aí. É a mesma atitude do homem. Ele chegou cansado, chegou, tomou banho, quase que não falou naquele dia. É um dia que ele estava exausto, talvez ele teve algum problema no ambiente de trabalho. Mas por que as duas mulheres agiram diferentes? Porque as pessoas precisam se curar de coisas diferentes. A gente só se conecta com aquilo que está fora. O problema está dentro de nós. Eu só vou achar que essa situação externa que está acontecendo é um problema se aquilo estiver dentro de mim, se eu me incomodar com aquilo. Então, vai com a expectativa que eu criei. Eu estava esperando que o meu marido chegasse dessa forma e eu criei uma expectativa. E ele não agiu do jeito que eu estava esperando. E aí eu chego, eu fico decepcionada e eu brigo e eu vou discutir. Entende isso? Agora a outra pessoa ela já superou essa fase. Não é isso que ela precisa aprender. A gente só se conecta, eu só vou ficar ofendida com aquilo que eu preciso aprender. Eu só vou ficar chateada, eu só vou brigar, só vou discutir se aquilo estiver dentro de mim. Então, as situações que estão acontecendo fora, sim, elas estão ali para me fazer crescer, para aprender. E as pessoas que eu me conecto, o marido que eu escolhi, ele está ali exatamente para me curar de algo. Por que, Silvana? Agora eu vou exemplificar ainda mais. Se eu virar para você e falar assim, você é burra, e você falar assim, você tá brincando, né? Você tá você tá brincando, porque eu não sou burra. Eu sei o quanto eu estudo, o quanto eu sou inteligente, o quanto eu tenho sabedoria. Você tá viajando. Agora outra pessoa pode falar assim: você me chamou de burra? Como assim? Você tá me ofendendo. E aí ela pega aquilo para ela. Por quê? Porque de algum modo, dentro dela, ela se acha burra. Então, quem se acha burra? Ela mesma. E quando alguém fala aquilo para ela, dói.
E ela se identifica, porque ela mesma sente isso. Uau! Então quer dizer que tudo que acontece fora, o que o outro me fala, é porque eu preciso curar algo dentro de mim. Entende? Eu só me identifico, eu só fico ofendida com isso, porque eu preciso curar algo dentro de mim. Então é como se as pessoas ao nosso redor fossem exatamente os atores necessários que eu precisava na minha história para eu me curar, para eu crescer, para eu aprender. Agora, quando eu não compreendo isso, quando eu não entendo isso, eu vou olhar o problema, eu vou olhar o que a pessoa me disse, e eu só vou ficar brava, vou ficar irritada e eu vou começar a agir conforme essa emoção que eu estou sentindo. Eu não estou agindo com sabedoria. Então, se tem um problema na sua vida, pense o que isso quer me ensinar. Por que que isso está passando na minha vida? O que eu estou precisando aprender com essa situação agora? E aprenda, passe por isso. Sabe, a gente está falando aqui do caminho. É o que eu falei, nem sempre você precisa de uma estrada nova. Às vezes você precisa caminhar da forma correta. E no meio desse caminho, terão pedras, terão obstáculos, terão curvas. E o que você vai fazer? Você vai olhar para aquela pedra e vai falar assim: eu não consigo ultrapassar essa pedra? Não! Ou você vai ultrapassar ou você vai tirar essa pedra do caminho. Mas você vai continuar a caminhar. Faz parte desse caminho. E o que você tem feito? Vai desanimar? Silvana, não dá mais para lutar pelo casamento, não dá mais, estou cansada, não quero mais isso. Então tá, então você vai lidar com as consequências da separação. E será que é mais leve? Será que é mais fácil? O que é mais difícil? Ah, é difícil estar casada, lidar com essas coisas, lidar com isso que está acontecendo na minha vida, é difícil lidar com esse homem, mas é difícil também a separação. É difícil também você ver sua família dividida. É difícil você ver que a decisão, a grande decisão que você tomou na sua vida do casamento, ela foi em vão, que você fracassou, que não deu certo. Também é difícil. Qual difícil você quer escolher para sua vida hoje? Qual é o difícil que você escolhe? Então, não é melhor a gente enfrentar o difícil, o obstáculo que está na nossa frente e aprender o que fazer? Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que a expectativa que eu crio desse casamento perfeito é que me faz ter as minhas decepções. Porque eu criei uma expectativa que não era aquilo que eu estou vivendo. Então, cuidado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é alinhar as minhas expectativas. Será que eu não estou imaginando que o casamento tinha que ser algo que não é? Será que eu não estou exagerando? Será que eu não posso imaginar que a vida real é um pouco diferente do que aquela expectativa toda que eu criei? Do que aquilo que eu achava que ele tinha que ser? É isso aí, você já vai chegando na sua realidade. E outra coisa que você tem que pensar, que você não é a sua experiência. A vida, ela vai passando e a gente vai vivendo experiências. Você não é aquilo que te aconteceu. Mas aquilo que te aconteceu depende do significado que você dá. A pessoa pode, como eu falei aqui, vou voltar para a historinha do marido que chegou em casa e não te cumprimentou. Então você passou essa experiência. Um homem que chegou em casa não te deu atenção, foi tomar banho, e a gente tem duas formas de ver. Ou ele é um grosso ignorante, ou ele pode estar cansado, estar com problema, e nesse dia ele precisou chegar em casa e primeiro dar uma descansada. Tem duas formas de ver. Tá, Silvana, mas ele foi grosso, eu não aceito isso. Ele tem que chegar em casa, ele tem que falar comigo. Ok, então você viveu uma experiência que para você é ruim. Essa experiência, ela vai te incomodar, ela vai ser ruim para você, ela vai alimentar um sentimento onde você vai ficar triste, com raiva, chateado. Ela vai te alimentar isso conforme o significado que você der. Uau! Então eu tenho esse poder de mudar o significado das coisas, de entender que aquilo que aconteceu comigo é algo que aconteceu, foi uma experiência, mas não sou eu. Tudo que você já viveu até hoje,
das histórias mais tristes no seu casamento ou daqueles momentos mais felizes. Não é você, são experiências, são histórias, são momentos que você viveu. A sua essência é de ser feliz, é de ser você. Você pode mudar o significado disso que aconteceu. Você pode pegar aquele pior momento, aquilo que te aconteceu de ruim, e fazer disso a melhor coisa da sua vida. Mas depende do significado que você vai dar. Depende do que você vai fazer com isso. Entende? Olha, como você conta essa história? Como você conta? Como você vai contar essa história? Qual o significado que você está dando para isso que te aconteceu? Então, começa por aí. E aí você vai ressignificando, você já vai mudando a forma de ver. Talvez nesse momento você está me ouvindo, você já está entendendo. Nossa, eu comecei aqui a ouvir esse vídeo, a ouvir essa live e pensando que já não tinha jeito para mim. Mas você sabe que as coisas não são tão assim. Eu posso pensar diferente em relação a isso que está acontecendo? Talvez o seu coração já esteja agora mudando alguma coisa. Porque você já tomou consciência que tudo o que aconteceu é só uma situação, é uma experiência e não é você. Não é você. São as coisas que aconteceram. E aí você vai tomando consciência. E você vai vendo, peraí, tem solução para o meu casamento, sim. Eu só preciso saber o que fazer, saber como agir nessa situação. E por que a gente tem um conflito no casamento? Por que a gente briga no casamento? Porque o ser humano, ele tem a necessidade de estar certo o tempo todo. É claro que você não quer estar errada. É claro que você está me ouvindo aqui e você quer que eu te diga assim, você está certa em tudo. O seu marido está errado. O seu marido faz tudo errado. E você merece ser feliz. Olha só esse homem, larga esse homem. Olha como você é uma mulher maravilhosa. Era isso que você queria ouvir. Que você está certo o tempo todo. Mas eu não estou aqui para te dizer isso. Você sabe por quê? Porque a minha missão é transformar a sua vida. É te ajudar a transformar o seu casamento. Essa é a minha missão. E eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Essa é a minha missão. Porque enquanto eu estava ali triste no meu casamento, tudo que eu queria era desabafar com alguém, conversar com alguém, falar das coisas que eu estava vivendo e que alguém falasse assim, coitadinha, quanto você está sofrendo, você tem razão. Nossa, coitada, você não merece isso. Eu não merecia mesmo. Só que enquanto eu falava isso para mim, que eu não merecia, que eu estava certa, enquanto eu fazia isso, a minha vida não mudava. A gente está só assumindo o papel de vítima. Eu não mereço isso, eu não posso viver isso, coitada de mim, eu não podia estar passando por isso. Por que outras mulheres são felizes e eu não? Que azar é esse que eu tenho? Enquanto você fica falando assim, você não assume a responsabilidade da sua vida. Você continua ali como a vítima. E você quer estar certa o tempo todo. E é por isso que tem um conflito, porque o seu marido também quer estar certo. E aí, duas pessoas que querem estar certas fazendo coisas diferentes. E aí, cadê o conflito? É por isso que existem as brigas e as discussões. Porque os dois estão certos. E o ser humano, ele tem essa coisa de querer estar certo, de não abrir mão de estar certo. E aí começam os conflitos. E no relacionamento conjugal, tem muita emoção, mexe muito com o emocional. E a gente não quer abrir mão e achar que o outro está certo. E começa essa frustração do que eu idealizei, do que eu acho que eu estou certa, com que ele está errado. E aí você tem dificuldade de encarar esse problema e de resolver esse conflito, essas dificuldades. Então, você precisa ter consciência disso
ter consciência e querer resolver o problema. E querer resolver. Você tem que primeiro pensar nisso. Tá bom, eu entendi que eu posso sim resolver esse problema. Que eu posso sim, existe um caminho para recomeçar. Esse é o primeiro momento, é a primeira coisa que vocês pensam. Agora eu tenho que ter clareza que para eu resolver, às vezes, não é sempre, mas às vezes eu preciso abrir mão de querer estar certa. E eu preciso de um pequeno esforço de ouvir o outro. Quantas pessoas hoje não conseguem ouvir o outro? Por que será que meu marido pensa diferente de mim? Por que será que ele tem uma opinião diferente da minha? Como eu resolvo aí esse problema todo? Por que a gente fica brigando e discutindo? A gente quer estar certo. E enquanto eu não tenho essa clareza de que eu preciso resolver esse problema, de que eu posso sim abrir mão, de que o outro pode ter alguma razão, aí a gente só fica brigando e discutindo. Eu não vejo saída. Eu acho que isso foi muito difícil, que eu não consigo resolver, e a gente precisa resolver os conflitos, de saber como fazer, ter técnicas de como começar uma conversa, porque quando você não sabe como conversar, você começa a conversar e toda conversa acaba em discussão. Você não consegue aí conversar, ter um diálogo sadio. E aí fica você com a sua razão, ele com a razão dele, e aí só o conflito. Vocês vão brigar e vão discutir cada vez mais. Mas, Silvana, meu marido está errado. Ele pode sim estar errado. Mas se eu conversar com você e te ouvir, eu vou achar que você está certa. Mas quantas histórias eu já convivi, quantos casais eu já ouvi, onde quando eu escutava a outra parte, eu falava, não é que esse também tem tanta razão? Por quê? Porque cada um conta a história com a sua versão. Cada um conta aquilo que ele vê, o ponto de vista que desagrada a ele. Então, são duas pessoas, às vezes, com razão. E a gente não consegue abrir mão de estar certa. Porque acha que, não, se eu disser que ele está certo, né, eu vou estar me diminuindo, vou estar dando razão para ele. E isso é do ser humano, não é você. Então, a gente precisa também aprender a olhar para dentro de nós. O que eu não posso abrir mão? Isso aqui é meu valor. Se eu abrir mão, isso vai me ofender. Isso vai me fazer infeliz. E o que é que eu posso abrir mão? Será que tem algo? Por que será que ele pensa desse jeito? Será que existe aí alguma coisa certa na opinião dele? Será que existe alguma razão? E aí, assim, a gente começa nesse caminho para resolver os conflitos. E o que é essa resiliência? O que é esse continuar casada, esse recomeçar? Depende da sua capacidade de passar por uma dificuldade e você conseguir continuar nesse caminho. Você está no caminho, você viu aquela pedra, é a sua capacidade de tirar aquela pedra no caminho e continuar. E muitas das vezes existe algo que, mais do que você continuar, é você conseguir ressignificar e sair melhor daquela situação. Por que, Silvana? Porque a gente olha para uma situação ruim e só vê algo ruim, ruim, ruim. Mas fala para mim, de onde sai o antídoto de um veneno? Do veneno. Dentro de cada problema tem a sua solução. Como o veneno é o problema. E dentro desse problema tem a solução para ele. Dentro de cada problema tem a solução. Agora eu escolho se eu vou ver aquilo. Só vamos comparar aí ao veneno. Eu vou tomar esse veneno, eu vou, receber esse veneno e vou morrer e vou desistir, ou eu vou tirar esse antídoto que tem dentro do veneno para me curar e para eu fazer sair dali ainda muito melhor. Entende? Dentro do problema tem essa solução. Agora, o que você decide fazer? E quando a gente consegue sair ainda muito melhor do que a gente estava antes naquela situação, a gente sai muito mais maduro.
a gente sai muito melhor, muito mais forte. Fala para mim, o que faz você ser o que você é hoje? A criança nasce ali, inocente, sem experiência, sem... O que faz você ser o adulto que é hoje? Ter a consciência do que é bom na sua vida hoje. São as experiências que você viveu. E como você saiu dela? Mais fraca ou mais forte? Como você sai das situações? E quando a família entende isso, quando o relacionamento passa por isso, quando você entende isso, que os problemas que você está vivendo, essas brigas, essas discussões, elas precisam parar para você crescer, para você resolver. Enquanto você não resolve, mais dessa situação vai acontecer no seu casamento. Mais vocês vão continuar brigando e discutindo, até você descobrir onde está a solução, como agir, como me comportar para a gente continuar. Então, Silvana, você está dizendo que dá para resolver qualquer problema? Sim, é só um problema, é a experiência, é a pedra do seu caminho. E o que você está fazendo com isso? Será que você vai sair melhor dela? Será que você está buscando a solução para sair disso? Ou você vai desistir, parar no meio do caminho e não vai chegar a lugar nenhum? O que você está escolhendo hoje? E por que você fica aí lutando sem resultados? Por que a gente fica lutando e não tem resultado no casamento? Fala para mim. Quantas de vocês? Coloca no comentário. Tá aí falando mal do marido, falando que ele tá errado e você tá esperando ele mudar. Talvez você esteja esperando ele te pedir perdão por algo que ele fez. Talvez você esteja esperando ele parar de sair para beber com os amigos. Talvez você esteja esperando ele te dar mais atenção, ele ser mais carinhoso com você. Talvez você esteja esperando ele ser menos grosso, mais carinhoso, falar com mais docilidade. O que você está esperando que seu marido mude? Fala para mim. Hoje você espera que seu marido mude para o seu casamento melhorar? É só isso que você está esperando? Então, sinto dizer que nada vai mudar. Porque você está esperando que o outro faça alguma coisa, que alguma coisa aconteça fora de você, para que a sua vida mude. Uau! Então, se o meu marido não tomar consciência, se ele não mudar, se ele não parar de me tratar assim, se ele não der um jeito na vida dele, se ele não parar de beber lá no bar, se ele não parar de ficar dando tanta atenção para a mãe dele, aí eu não vou ser feliz. Aham. Então fique esperando. Fique esperando, porque aí você vai continuar lutando, sim, sem resultado. Então, quando a gente quer algo diferente, a gente precisa agir de forma diferente. E qual é o seu limite de resistência para isso? Isso é algo do ser humano. Todos nós temos um limite de resistência. Tem aquelas pessoas que passam por uma dificuldade e logo desistem. Mas tem uma diferença aí de quem realmente vence a vida, de quem realmente continua no casamento. Sabe qual é a diferença? Das pessoas que realmente elas entendem isso e não desistem. Silvana, quantas vezes eu preciso me comunicar da forma certa, curar minhas feridas? Quantas vezes? Sempre. Sempre. Ah, Silvana, você curou todas as suas feridas emocionais, todas as suas crenças? Quando é que você conseguiu fazer isso? Eu me curo a cada dia. Hoje eu posso bater no peito e dizer que eu vivo um casamento saudável. Eu sei que eu descobri algo muito mágico e poderoso para transformar o casamento. E é por isso que eu estou aqui. Para que mais mulheres façam isso nas suas vidas. Eu quero que mais mulheres passem por isso, por essa transformação. Mas, Silvana, você ainda se cura? Sim. Porque a gente não pode parar. É o tempo todo. É continuar, continuar, continuar e cada vez a gente fica mais forte. Entende? É essa a diferença. É você saber o que fazer e fazer a coisa certa o tempo todo. Ah, mas hoje eu desanimei. Hoje eu tô cansada, eu desanimei, Silvana. Levanta, continua a caminhar.
Continua. Essa é a diferença da gente criar regras para a nossa vida e a gente criar hábitos. Se eu crio regras, eu não consigo continuar. Imagina uma dieta. Se eu criar uma regra, eu vou fazer uma dieta para emagrecer. Então, eu vou criar ali regras para eu utilizar. Eu vou criar regras. Vamos pensar que no exercício físico, eu vou criar uma regra. Vamos pensar na alimentação mesmo. Vou criar uma regra que eu vou fazer uma dieta. Só que no final de semana eu vou comer de tudo. Sabe aquele famoso dia do lixo? Então, no final de semana eu como de tudo. Mas dia de semana eu como certo. O que eu estou criando para mim? Uma regra. Ah, então eu posso comer aqui e nesse dia eu não posso. São regras. Sabe o que vai acontecer? Uma hora eu abandono essa regra. Agora, quando eu faço daquilo que eu quero um hábito para minha vida, eu quero me alimentar bem. Quando? Todos os dias. Todos os dias. Então, isso vai virar hábito. Então eu tenho que me comportar dessa forma no meu casamento. Quando? Todos os dias. É mudar os seus hábitos, é mudar as suas ações que estão te levando só a esse caminho de brigas e discussões no casamento. É você aprender a curar as feridas, aprender a ter técnicas para você se comunicar direito, para você saber agir no casamento. Então, é essa forma do seu limite de resistência, de saber o que fazer. E aí a gente passa por uma fase de recomeço. O recomeço, eu preciso de 3 coisas. Perdão, a autoaceitação e a gratidão. Mas a gente precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a aceitar a sua história. Seja lá o que for, o que você viveu hoje no seu casamento. Aceite a sua história. Foi só algo que te aconteceu, não é você. São as experiências que foram vividas. É a sua história, não é você. É a sua história. E você ser grata por aquilo que você tem. Pelas experiências que você tem na sua vida. Silvana, mas está difícil. Eu sei. Por isso eu tô aqui. Tá difícil. Mas seja grata. A arte de agradecer é saber agradecer também quando tá difícil. É fácil a gente agradecer as coisas boas. É fácil a gente ser amigo das pessoas que são legais com a gente. Mas eu te faço convite hoje a agradecer a tudo que tá difícil aí hoje. As situações difíceis. Agradece. Tem uma razão por estar na sua vida. Silvana, mas eu não quero essas coisas ruins. Então transforma isso. Aprenda o que fazer. Recomece. Recomece com a gratidão. E busca essa energia e o foco para você continuar. Eu queria deixar aqui algumas perguntas para você refletir hoje. Com base em tudo que eu falei aqui. Qual é a sua capacidade de recomeçar? Será que você quer continuar casada, mas não está com energia, não vai? Silvana, entendi tudo que você falou, mas eu não estou disposta a agir diferente. Eu não estou disposta a aprender. Ok, tudo bem. Você não precisa mais me ouvir. Agora, se você falar assim, eu quero recomeçar, e eu quero saber o que fazer, então vem comigo. Diante de uma situação difícil, qual é a sua atitude? Será que você já se sente derrotada? Você já desiste ali no primeiro obstáculo? A gente estava fazendo aqui a analogia com a estrada. Então, quando você vê essa pedra, você logo desiste e você para ali no meio da estrada e não vai a lugar nenhum? Qual é a sua atitude? Quando há um problema, há uma dificuldade, há uma falha. Você é uma pessoa insistente? Ou você é uma pessoa que desiste fácil? Você é aquela que fala, ou vai ou racha. Eu saio da frente, que você já falou, Silvana, que eu sou responsável pela minha vida e que tem como transformar esse casamento aí. Tá ruim pra caramba, eu tô cansada.
Mas se você está me dizendo que existe uma solução, sai da frente que eu vou passar. Eu vou resolver isso. Eu não vou me abandonar. Porque você está fazendo isso por você mesmo. Você é essa pessoa insistente? Ou você desiste fácil? Você entende que tentar novamente é uma chance de fazer diferente e melhor? Você consegue compreender isso? Reflita sobre essas perguntas nos dias de hoje. Isso aí já vai fazer você crescer aí dentro e entender que até quando lutar pelo casamento? Todos os dias. E não é lutar. Você precisa transformar essa situação. Viver um novo. Para que você viva um casamento saudável. Para que você seja feliz, entende? O objetivo é ser casada e feliz. Se tem algo que não está funcionando aí, você só precisa saber o que fazer. Então faça essa reflexão hoje e veja qual é a sua força aí para recomeçar. E recomece quantas vezes forem necessárias. Continue a caminhar sempre. E se tem alguma coisa que não está do jeito que você quer, você só precisa aprender uma nova forma de continuar. Talvez você esteja nesse momento, se você está me ouvindo aqui hoje, não é à toa. É porque você precisava dessa informação. Tá bom? Um grande beijo e até mais.